Os melhores filmes de ação de todos os tempos são aqueles que levam o gênero em direções únicas e surpreendentes, combinando sequências de ação habilmente coreografadas com uma boa história. Esses filmes influenciaram e inspiram diretores até os dias de hoje. O gênero de ação está em constante evolução, abrangendo desde filmes de super-heróis até filmes de artes marciais. Todos os anos, novos filmes de ação ultrapassam os limites do que é possível, seja através de novos estilos de combate ou avançando nos efeitos digitais. Não faltam filmes de ação cheios de brigas bem coreografadas e perseguições em alta velocidade, mas os melhores filmes de ação de todos os tempos levam o gênero em direções únicas e surpreendentes. Entre os milhares de filmes do gênero, alguns se destacam e merecem aclamação e reconhecimento que obtiveram ao longo dos anos. Mas como o gênero está em constante evolução, é difícil encontrar filmes verdadeiramente revolucionários e atemporais em um mar de milhares de filmes de ação. Contudo, aqui estão os que mais influenciaram e moldaram a indústria cinematográfica. John Wick, capítulo 4. A franquia John Wick é uma das séries de Hollywood mais surpreendentes dos últimos tempos. O filme original surgiu do nada, servindo como um excelente lembrete aos filmes de ação de Keanu Reeves, enquanto construía um universo único de filmes. Onde John Wick capítulo 3 estava operando em um nível que a série nunca havia alcançado antes, esse é o nível em que John Wick capítulo 4 começa. John Wick não inventou a luta com armas, mas popularizou o estilo de ação em Hollywood. A franquia de ação só ficou melhor a cada lançamento consecutivo, culminando em John Wick capítulo 4, um épico de quase 3 horas que não desacelera. Aliens. Embora Alien seja um dos melhores filmes de terror e suspense de todos os tempos, essa é uma das mudanças de gênero. A sequência de 1986, Aliens, é um dos maiores filmes de ação de todos os tempos. O filme original se passava em uma nave, onde os personagens estavam isolados e tinham pouco para se proteger do xenomorfo, e cada minuto era um horror de sobrevivência claustrofóbico. O filme de 1986 lança Ripley e companhia em uma batalha com uma série de alienígenas, aumentando as apostas e o derramamento de sangue. A abordagem ousada mostra a confiança que James Cameron tinha, mesmo nos primeiros dias de sua carreira. Ele criou um enorme e divertido filme pipoca, mas que também era infinitamente atraente, e também deu a Sigourney Weaver tempo para brilhar no papel de heroína, ganhando uma rara indicação ao Oscar por uma atuação em um filme de ação. Old Boy. O diretor Park Chan-wook já estabeleceu uma reputação por produzir filmes perturbadores e com reviravoltas inesperadas. O mais notável deles foi Old Boy. O protagonista do filme, Oh Dae-soo, acaba de ser libertado da prisão quando se vê envolvido em uma grande conspiração que está sendo controlada por forças desconhecidas. É melhor você entrar nesse filme com o mínimo de conhecimento possível da história, que é distorcida e controversa, que tornou tão famoso. Aos espectadores que estão cansados dos filmes de ação de Hollywood, podem recorrer a Old Boy, uma obra-prima do cinema asiático, e desfrutar de um drama comovente, misturado com sequências de ação de tirar o fôlego, o que torna o filme fascinante que nenhum remake jamais irá conseguir. Leon, o Profissional. O filme é centrado na relação única que se forma entre um faxineiro, que é um assassino profissional, e uma menina de 12 anos chamada Matilda. Depois que seus pais são assassinados por um agente corrupto da narcóticos, Matilda depende de Leon para sobreviver e eventualmente treinar para se tornar uma assassina talentosa o suficiente para se vingar. A dinâmica fascinante e muitas vezes controversa entre os protagonistas é o foco do filme, mas suas sequências de ação também são notáveis. Graças ao acúmulo emocional e à conexão que Leon e Matilda formam com o público, os riscos aumentam a cada novo perigo que eles têm. É uma obra-prima de ação até os dias de hoje. Matrix. Matrix é um filme que dispensa apresentações. Dirigido pelas Wachowski, o filme de ação e ficção científica daria início a uma franquia de enorme sucesso que segue as experiências de Neo. Neo é um modesto programador de computador e hacker que logo descobre que a realidade não é o que parece. Matrix é um blockbuster cheio de ação que retrata cenas de lutas incríveis. Nenhum fã jamais se esquecerá de ver momentos como Bullet Time na tela, sem mencionar os inúmeros perigos que Neo e seus aliados enfrentam sempre que os agentes da realidade simulada aparecem. Missão Impossível, Efeito Fallout.
Embora James Bond e Jason Bourne fossem os maiores nomes da franquia, a série Missão Impossível gradualmente o superou, com a melhor franquia de filmes de espionagem do mercado. Grande parte disso se deve à atuação com intenso entusiasmo do protagonista Tom Cruise, com seu super espião Ethan Hunt. O sexto filme da franquia não inova em termos de história, mas é uma viagem implacável e cheia de adrenalina, do começo ao fim. Desde a luta visceral no banheiro, ou a sequência de perseguição em Paris e a batalha climática no helicóptero, o público mal tem tempo para respirar, e Tom Cruise continua a misturar seu destemido trabalho de dublê com uma atuação totalmente comprometida com o herói de ação mais imparável do cinema. Rambo, Programado para Matar. Mesmo que muitos possam considerar o primeiro Rambo apenas um passeio ou uma aventura emocionante, ele sutilmente oferece um mergulho profundo nas dificuldades enfrentadas por um veterano de guerra do Vietnã. Dirigido por Ted Kotcheff e com Sylvester Stallone como o inesquecível John Rambo, mesclando habilmente ação alucinante com observações sociais importantes. Stallone, em uma inesquecível demonstração de coragem e vulnerabilidade, eleva as emocionantes cenas de perseguição e sobrevivência a níveis de ação sem precedentes. Este não é um filme de ação comum, mas uma história comovente que prende você com sua forte dose de profundidade emocional, tornando-o um sucesso infalível para aqueles que desejam mais do que apenas tiros e explosões. Mad Max, Estrada da Fúria. Tá aí um filme que me deixa dividido mesmo na própria franquia. Quando eu assisto o segundo, acho ele melhor. Quando eu assisto Estrada da Fúria, acho ele o melhor. Bom, como esse foi o último que vi, então eu fico com ele. Estrada da Fúria é uma tempestade de ação de tirar o fôlego, rasgando a paisagem cinematográfica como um redemoinho mesmo. Esta quarta franquia da saga Mad Max de George Miller é a prova da visão desenfreada do autor, parecendo menos um filme de estúdio e mais um ousado filme autoral. Em uma maravilhosa mistura de distopia e caos, todas as cenas do filme parecem reais, cruas e de cair o queixo. Furiosa, de Charlize Theron, eleva o filme a um novo território, transformando a franquia movida a testosterona em uma narrativa poderosa sobre a necessidade da liderança feminina em um mundo caótico. Quase tudo no filme é prático, apenas na coloração da cena aprimorada digitalmente. Todos os enormes caminhões e veículos em movimento, entre os quais os garotos de guerra saltam, criaram um dos maiores espetáculos de ação da década. Poucos filmes de ação retratam um futuro apocalíptico melhor do que o filme de 2015, e Estrada da Fúria garantiu que a franquia Mad Max tivesse um público na era moderna. Sua última perseguição é uma das sequências de ação mais impressionantes já feita em um filme e ainda faz o público se perguntar como que Miller fez isso. Duro de Matar. Duro de Matar era um filme de ação tão popular na época que lançou todo um subgênero de filmes de ação como imitadores. Por mais sólidos que fossem alguns desses filmes, nenhum poderia superar a emoção e a ação que John McTiernan e todo o elenco entregaram no filme original da franquia, ao mesmo tempo em que criaram um clássico de Natal amado. Bruce Willis se tornou o ícone da ação com sua atuação convincente e fundamentada como John McClane, um policial de Nova York que se vê preso em uma festa de Natal em um arranha-céu em Los Angeles, que foi tomado por terroristas. Por melhor que Willis seja como um herói de ação mais vulnerável, o vilão Alan Rickman, como Hans Gruber, influenciará os vilões dos filmes de ação nas próximas décadas. A interpretação de Alan Rickman do suave Hans Gruber acrescenta profundidade e desenvolvimento à história. Imperdível para os fãs de ação, Duro de Matar é celebrado por sua abordagem inovadora ao cinema e é frequentemente aclamado como um dos maiores filmes de ação de todos os tempos. Bom, antes do primeiríssimo lugar, vamos às menções honrosas. Máquina Mortífera. A série é conhecida por suas cenas de ação intensas, perseguições de carros e tiroteios, misturados com uma boa dose de humor, especialmente nas interações entre Mel Gibson e Danny Glover. Máquina Mortífera continua a ser um marco dos gêneros de filme de ação, influenciando muitos filmes e programas de TV que se seguiram. Além dos filmes, a franquia também inspirou uma série de televisão que estreou em 2016 e durou 3 temporadas. Top Gun Maverick. Trazendo ação, aventura e drama, esse longa dirigido por Joseph Kosinski é uma continuação do aclamado Top Gun Ases Indomáveis de 1986. Tom Cruise interpreta Maverick, um piloto da marinha com muito reconhecimento, mas que mesmo assim foi rebaixado de capitão para o cargo de instrutor. Agora, ele terá que provar sua importância frente a uma guerra tecnológica cheia de drones. Operação Invasão. Operação Invasão de 2011 é um filme de ação produzido na Indonésia.
A produção de orçamento relativamente baixo atraiu muitos seguidores entre os filmes de ação por sua intensa atmosfera sombria e pelo ritmo implacável. Com uma história simples sobre um grupo de policiais tentando subir um arranha-céu de um criminoso com combatentes perigosos em todos os andares, e usa isso para entregar um filme de ação brutal. Operação Invasão oferece artes marciais e tiroteios quase sem interrupção. O nível de violência definitivamente não é para todo mundo, mas as cenas de luta são de cair o queixo, que acontecem em um prédio de apartamentos fechados, sendo classificado como um dos melhores filmes de ação de todos os tempos. E após vê-lo, é fácil entender o porquê. E em primeiríssimo lugar, O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final. O Exterminador do Futuro combina perfeitamente ficção científica e ação com sua história emocionante que gira em torno de uma máquina modelo T-800 que foi enviada de volta ao passado para proteger John Connor, o futuro líder da resistência humana. A Skynet envia seu próprio exterminador, o T-1000, cujo objetivo é matar o menino. Um ótimo exemplo de como se faz uma sequência. O diretor James Cameron aprimora o visual, a narrativa e as cenas de ação do blockbuster de 1984. As lutas do T-1000 contra o T-800 são especialmente impressionantes, pois esses momentos apresentam efeitos de ponta para sua época e que envelheceram muito bem. James Cameron não apenas conseguiu outro dos maiores filmes de ação de todos os tempos, mas mais uma vez fez uma das melhores sequências de todos os tempos. Subvertendo as expectativas do público, Cameron pegou o Exterminador do Futuro original e melhorou em grande escala, desde o enredo até os efeitos visuais. Desta vez, a tarefa de Arnold Schwarzenegger é proteger o filho de Sarah Connor, de um T-1000 mais avançado e visualmente impressionante. Lançado em 1991, foi o primeiro filme a custar mais de 100 milhões de dólares, e isso não apenas por causa do alto salário de Schwarzenegger, mas também pelas sequências de ação inesquecíveis, como as do helicóptero, explosões massivas e perseguições de carro. Teve a computação gráfica mais avançada visto até aquele momento, tornando-o o melhor filme de ação de todos os tempos. É isso aí, pessoal, essa foi a minha lista dos melhores filmes de ação. Lembrando, claro, que essa é a minha opinião. Agora é a sua vez de dizer nos comentários a sua. Deixe seu like e se inscreva no canal para valorizar o trabalho. Muito obrigado sempre pelo seu tempo e até o próximo vídeo.